Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um episódio do The Dealers. Hoje é terça-feira, 18 horas, e isso acontece todas as semanas do ano. Por favor, assine o canal, dê seu like, faça um comentário, nos ajude, compartilhe este vídeo, porque hoje, como sempre, a gente tem uma história magnífica para contar. E o que é mais legal é que a gente vai dizer assim, o que tem a ver medicina com concessionária? Eu estou aqui com um querido amigo, um querido cliente, que ele tem 4 especialidades médicas, atuou quase 40 anos na medicina e veio aqui falar de concessionária. Doutor Samir, muito obrigado pela sua presença. Caporal, eu agradeço o convite, me sinto muito honrado de estar aqui na sede do Autoavaliar, né, que nós temos uma relação já de trabalho e temos uma enorme admiração pelo trabalho de vocês, pela importância que tem dentro do contexto automobilístico nacional e também pela oportunidade de um convívio próximo que estamos tendo, conhecendo toda a estrutura. Parabéns mais uma vez, aumenta a nossa admiração por vocês. E eu me coloco aqui ao longo desse tempo que for possível e normal para vocês dentro do The Dealers, que é um programa muito interessante, um podcast que leva experiências. Eu percebo que você tem convidado alguns empresários mais jovens e que serão o futuro do setor, né? Então, dentro dessa visão ampla de compartilhar experiências, eu me coloco aqui dentro dessa possibilidade de apresentar aos que nos ouvem e a você. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Samir, é uma honra ter o senhor aqui. É o seguinte, e você estava falando de ter gente mais jovem e tal, eu estava falando que eu acompanho já a 3ª geração. Eu já peguei o avô, o pai e agora o filho. Tem alguns funcionários que falam assim, não, você cuidou do meu avô, do meu pai, agora está cuidando da minha filha e tal. Mas é assim, é uma honra para mim poder compartilhar esses momentos aqui. E no seu caso especificamente, nós temos uma história diferente para contar, né? Porque o primeiro contato que eu tive com o Dr. Samir foi na pandemia. Que eu vi na pandemia que a gente estava num grupo de WhatsApp de concessionários, a maioria concessionários, e estava lá, todo mundo perguntava alguma coisa para o Dr. Samir, né? Falando, Samir, o que está acontecendo? É assim mesmo? Dá sua opinião, etc, etc. Eu falei assim, mas o que o médico está fazendo nesse grupo aqui? Fiquei pensando, falei, o que está acontecendo? Depois eu vim saber, né, da sua história como concessionário. E eu queria que você contasse aqui, da onde saiu um médico para virar vendedor de carro. Né? Como é que é essa história? Caporal, a minha vida eu sou filho de imigrantes árabes, né? E incomumente uma família que não se tornou financeiramente rica. Era uma exceção. A maioria do nosso meio tinha uma condição econômica bastante boa. Mas foi direto para Goiás, a sua família ou não? Meus pais, mãe síria, pai libanês. Ok. Eles vinham sempre naqueles, eu brinco muito com os que falam desse tema, e na época falava com meu pai e minha mãe, que eles vinham na suíte de luxo dos navios, né? Na verdade era a 3ª ou 4ª classe, né? Viagens que demoravam 4 meses, 5 meses. Então, e o pessoal vinha muito mais entrava, atravessava o Oceano Atlântico, subia o Rio da Prata, subia o Paraguai, e muita gente ia para Corumbá, Campo Grande. Esse caminho, por exemplo, você falou dos famosos e ricos, né? Bofarrege, Lutfala, Maluf, etc. Seguindo um caminho assim. Campo Grande, por exemplo, é um posto de troca de mulas. Né? Que o pessoal subia o Rio da Prata, Rio Paraguai. Como é que chegaram em Goiânia? Como chegaram em Goiás? Normalmente eles tinham um mais aventureiro que vinha à frente, e onde ele se estabelecia era a referência dos demais da família. O pessoal vinha atrás. No caso nosso, alguns tios, irmãos mais velhos tinham vindo, desembarcando no Porto de Santos, e ali eram recebidos por quem já estava, e eles vieram seguindo o desenvolvimento da linha ferroviária, ali que foi para Minas, Goiás, e por esse caminho, indo de trem, eles foram... Seguindo o trem.
e se até encontrar uma cidade que entendiam ser promissora para começar ali a vida, né? E dentro desse caminho, muitos da minha família se instalaram em Minas e os meus pais em Goiás, trabalhando quase sempre no comércio, eram pessoas muito modestas e sem instrução, né? E o caminho começou ali. Meu pai se fixou em Goiás e posteriormente em Anápolis, e foi ali que a família se criou e eu estudei, e eu entendi que estudando era o caminho para mudar as circunstâncias da família, né? Então eu me dediquei muito intensamente, mas muito mesmo, estudando de verdade, passando por colégios públicos, né? Tive a felicidade de passar em medicina no Rio de Janeiro, em um vestibular somente, no primeiro só fiz um. Que bacana. E fui como... na Federal do Rio de Janeiro. Passei na Faculdade de Campos, que era uma fundação e que cabia no bolso, desculpe, por ser uma faculdade que não tinha fins lucrativos, então, e era bastante em conta o valor. Perfeito. Então, foi o esforço do meu pai, que cuidou também dos outros filhos, e eu trabalhando desde o início, né? Já no segundo ano dando aula, no terceiro ano dando plantões e dando aula, e durante o curso cheguei a ter 3 empregos e fazendo medicina. E fiz o curso consideravelmente bem feito e suficientemente adequado para me colocar. Depois fiz as residências, as especializações na cidade do Rio de Janeiro e depois aprimorei mais especialidades, somando 4 especialidades e uma subespecialidade, que é um braço de complementação que tem valor de especialidade, e todas dentro da área cirúrgica e clínica do aparelho digestivo. Muito bom. Aí foi quando eu retornei para Goiás, motivado pelo desejo de estar próximo dos meus pais, e comecei aquela atuação em a minha vida profissional ali. Atendendo consultório lá em Goiás. Consultório, trabalhando no hospital, né? Eu tive também uma âncora que foi importante, porque no Rio eu fiz 2 especialidades inicialmente, em 2 excelentes hospitais, e fiz um concurso para o Ministério da Saúde, fui aprovado, assumi um emprego federal que eu transferi para Goiás, depois tive outro. Então eu compunha 2 empregos, mais uma vida intensa aí, trabalhando só 13, 14, 15 horas por dia. 30 dias por mês. 30 dias por mês, não nessa intensidade, sábado e domingo menos. menos, Mas, bom, agora, eu tive sempre, como um gen árabe, né, mercador, o desejo de ter um negócio à parte, né? Como eu dediquei 25 anos nesse tempo a liderança associativa na área médica, né? E ocupei cargos em todas as instâncias, desde as locais até as nacionais, do lado ético e do lado representativo da associação, e com alguns cargos nacionais aí representando médicos do país. Mas com um olhar no lado empresarial. Então, eu sabia que poderia surgir alguma oportunidade. A maneira mais genérica de me preparar era estudando negócios de uma forma geral, não específica, e guardando recursos, né? Capital, sabia? Eu vou precisar de conhecimento, não sei qual área, mas vou aprender o máximo possível e guardar recursos, que eu sempre fui muito comedido nisso aí, e o dia que a oportunidade surgisse, que eu estivesse preparado, né? Foi quando surgiu a oportunidade de representar a Hyundai Importados, né, no grupo Caoa, e foi quando começou essa história. Em que cidade foi? Foi em Aparecida de Goiânia. E que ano mais ou menos foi? 2008 nomeado, abri a loja em 2009 em sociedade com meu irmão. E era Dr. Carlos naquela época? Dr. Carlos, ainda, exatamente. Né? Agora, foi uma experiência muito interessante, né? Porque eu achava interessante o setor e me encantei, meu irmão também, e aí nós fomos deparando com
a falta de conhecimento ou com as dificuldades, né, inerentes a isso. E aí foi correr atrás de desenvolver, conhecer, aprender, né? Então, foi um processo. Depois veio a Hyundai, HMB, e nesse tempo nós fomos buscando aprender. Para mim não havia dificuldade, eu vivi uma vida inteira lendo, estudando, e na medicina isso era algo muito comum. E livros de negócios que eu lia também de uma forma mais geral, mas ainda não era suficiente. Então nós somos sobreviventes de uma situação que eu chamo de que é alguém, eu e meu irmão no caso, sermos protegidos, se é que isso protege alguém, protegidos pela ignorância, desconhecendo o perigo. Mas seu irmão faz o quê hoje? Trabalha funcionário? Ele continua sócio, mas ele está nos negócios dele. Mas ele fazia o que antes? Não era médico? Também, não era médico. Ele trabalhava com distribuição de produtos, tem um negócio próspero, caminhou comigo até 2016, depois ele se voltou para a atividade dele. Eu tratei a medicina e os negócios automobilísticos juntamente até 2020. Agora você imagina, cuidar dos dois, voltar. Eu fazia às vezes de acordar de madrugada, passar, visitar meu paciente operado, embarcar para São Paulo, passar o dia inteiro trabalhando, voltar para Goiânia, de Goiânia para Anápolis, voltar no hospital à noite e ainda olhar os pacientes, isso num dia só. Né? Mas não ficou doente fazendo isso? Não fiquei, eu não sei, né? Eu tinha uma motivação que para mim a energia vinha, né? Eu acho que a intensidade e a capacidade da gente se entregar está tão fortemente ligada quanto o desejo que a gente tem ou o prazer que se tem de fazer, né? Porque eu estudei 18 horas por dia muitas, inúmeras vezes, né? E trabalhar em média 14, 15 também. No Rio eu trabalhava 36 horas seguidamente, várias vezes por semana. Então eu saía de um emprego, ia para outro, e à noite emendava no outro dia de novo. Assim, hoje parece algo muito incomum. Para o jovem de hoje isso parece uma coisa absurda, né? Absurdo. Não parece? Parece sim. Parece, nós respeitamos assim o modelo de vida que se tem hoje, né? Mas o pessoal quer um sucesso um pouco mais imediato, trabalhando um pouco menos, tem que trabalhar de casa, não quer, tem essas coisas todas que, né? Tem que aproveitar mais a vida. Exatamente. Eu não sei, não dá para julgar porque existe diferença das gerações e a gente não sempre vai ter conflito, né? Mas eu não acredito nesse negócio do sucesso imediato, sem muito trabalho, acho que tem que plantar bastante para depois colher, né? Eu concordo plenamente. Essa história que eu vivi foi da forma que eu apostei o meu caminho, né? Também isso não é caminho para todos, é para alguns talvez, né? E eu vim com um taxista que atende muito a Fenabrave, conhecido meu, e ele se lembrou que anos atrás, ele me conduzindo, eu falei sobre leitura e crescimento intelectual, amplitude da mente através do conhecimento. E eu nem me lembrava, mas ele falou, olha, eu já li 3 livros, eu não lia nada, aquilo que você me falou. Olha que bacana. Então, o que eu acho, Caporal, é que a pessoa ela tem que alinhar o esforço ao anseio. Então, hoje tem uma incompatibilidade que frustra, por isso há muitas pessoas frustradas, infelizes, incompletas, porque... Cria uma expectativa muito grande. E um esforço menor. Não tem jeito. Não vai dar certo. Incompatível. É incompatível. Então, anseia, porque o mundo cobra exibicionismo, materialismo, o usufruto de coisas boas materiais que agrada a todos. Claro. Mas para se alcançar isso por caminhos bons, pela verdade, pelo trabalho, pela ética, isso requer esforço e dedicação, né? E tempo. E tempo para maturar. E esse entendimento é algo que parece que se perdeu. Hoje, eu vi uma mensagem
que me chamou a atenção, que até vai de encontro a alguns pensamentos meus, que foi dizendo que essa geração tem uma extensão vocabular, uma capacidade de uso de vocabulário, né? Mais restrita. Mais restrita. E ele quantificou em 40%. Né? Eu vi, acho que isso aí, porque ele fala, eu não sei se é o mesmo caso, que hoje quem consegue ser o melhor engenheiro de prompt da inteligência artificial generativa é a pessoa que tem um vocabulário melhor. E quem tem vocabulário melhor é quem lê mais, quem leu mais livros, quem se preparou melhor, né? Que sabe a diferença entre as palavras para poder criar prompts adequados para a inteligência artificial trabalhar. E os jovens não se qualificam para isso. Olha, Perfeito. Que loucura isso. Que loucura. Então, o jovem que tem essa concepção equivocada, tem uma capacidade de se expressar muito mais limitada. Isso limita a própria performance, não é? Uma vez eu li sobre como nós tivemos algumas incursões, que eu tive várias em outras áreas, né? Área de construção civil, que eu ainda tenho uma empresa, mas na área de medicamentos e produção e síntese, e nós fomos para a Argentina tratar com um possível parceiro, e eu imaginava que o meu portunhol poderia me comunicar. E eu fui ler, falar, se você está tratando de negócios e você não fala corretamente e plenamente, a sua capacidade de persuasão fica extremamente limitada. E vale também para a limitação de capacidade vocabular. Agora, eu entendo, Caporal, que além do fato em si, os limites mentais e a amplitude mental fica também restrita, porque não tem vocabulário, não tem insights mentais, porque conta com a informação que está armazenada aqui, não aqui, né? E até do ponto de vista neurolinguístico, tem um livro do Daniel Goleman que chama Foco, que ele fala sobre o quanto, quando você lê e utiliza a sua mente para informações novas em que requer de você raciocínio, você amplia as suas conexões neurais. E quando você tem uma dificuldade para sanar, a sua mente é mais ampla e ela vai usar muito mais recursos e a capacidade mental de solução. É isso que às vezes confunde pessoas que dizem que alguém é mais inteligente. Nem sempre, na maioria somos iguais. Alguns usam melhor e mais amplamente. Exatamente. Né? O nível de QI pode ser que todos sejam o mesmo nível, etc. Mas no repertório, né, no estofo que adquiriu ao longo da vida e se preparou para isso e tudo mais, tem mais opções, vamos dizer assim, uma linguagem bem clara, né? Assim, tem mais opções para diferentes cenários que aparecem na sua vida. Perfeitamente. Então eu entendo que também para que a gente, né, eu tenho um pouco mais de idade, né, me surpreendi com a sua, porque eu imaginava bem menos, viu? E isso obrigado, é sincero. É sincero, não, tá? Não tem problema. Saindo daqui a gente vai almoçar por minha conta. Então, com a idade, a atividade mental preserva e retarda as questões inerentes ao envelhecimento. Então, ler, estudar, ter atividade, né? Por isso que não passa, eu acho que a sua opinião também não passa pela minha cabeça a aposentadoria. Passa ter uma vida com maior independência, com maior capacidade de definir meus horários e exatamente isso, mas a gente tem que se sentir útil produzindo, né? É fundamental isso, acho que quando eu parar de fazer isso, a gente morre. No meu caso vai ser bem assim, quando eu parar de produzir, me sentir útil, minha função aqui na Terra acabou. É mais ou menos isso. Mas muito bacana. Agora, o que medicina tem a ver com venda de veículos? Porque você falou assim, tem muitas conexões, tem muitas coisas que são similares, né, nas situações do dia a dia, talvez. Então, explica pra gente, por favor. Talvez o que eu trato, na verdade, eu trato a gestão da empresa com uma insistência em implementar cultura, uma cultura, né, que eles respirem um ambiente
de valores morais e éticos e de desejo de desempenho. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: veja todas as coisas e retenha o que é bom. Então, um dia eu viajo de Anápolis para Goiânia todos os dias, porque moramos em Anápolis. São 60 quilômetros e eu aproveito aquele tempo para ouvir... Dedilhos Podcast, por exemplo? Sim, muitas vezes. Liguei no rádio, no Spotify. Perfeitamente. Separo quando eu tenho interesse, e já ouvi vários, né? E quando ouvi sobre uma vez, muitos anos atrás, cultura, a relevância da cultura, né? E eu comecei a aprofundar, estudar isso aí. Então lá eu repito coisas que eu fazia na medicina. Na medicina eu era tido como o cirurgião chato. O chato é o quê? Exigente, porque não transige, que não aceita ser feito fora do processo. É mesmo porque numa cirurgia você está lidando com a vida do paciente, né? Se fizer alguma coisa fora e der errado, acabou. Né? Perfeitamente. Então, aquelas regras de segurança da cirurgia são o quê? São processos, não é? Então você não pode transigir daquilo, porque às vezes você pode proporcionar uma possibilidade de uma complicação que venha pôr em risco a vida do paciente. Então, em cada ato que você faz, sem ter na época entendido ser aquilo um processo, eu entendi a regra de segurança, era algo que eu precisava fazer corretamente. Mas então, na concessionária existe, com exceção dos que a montadora sugere, etc., existe uma falta de manuais, de processos pré-estabelecidos. Você não acha, não? Acho sim. Porque é diferente da medicina nesse ponto, né? Né? Porque... A medicina, na cirurgia, ela é extremamente, quer dizer, para quem se propõe a fazer e fazer dentro da boa prática, é muito definido e existem os parâmetros muito definidos. Na sala de cirurgia, o anestesista está ali, ele é essencial, mas quem dá o tônus é o cirurgião. Né? Ele tem a sua equipe, tem um auxiliar, e assim, o rigor do cirurgião é, na verdade, muito do ambiente em que tudo caminha ali. Né? Então, se houver ele implanta uma cultura. Implanta uma cultura. E muitas vezes, em hospitais que não são de excelência, e eu trabalhava num bom hospital, mas de cidade média, o cirurgião, a presença dele é que modula o comportamento dos demais, porque esse é chato, é exigente, se sair da regra ele vai chamar atenção, vai mandar repetir, vai mandar refazer. Então, eu era muito visto assim, mas eu não me importava, até ficava feliz, porque quando alguém das equipes que me consideravam, ou das pessoas, quando tinham um parente próximo para operar, era o chato que era o escolhido para fazer, né? Então, agora... Na medicina existe muitas possibilidades de que as informações não sejam precisas. Não estou dizendo que se pratique isso, mas eu sei que se pratica, em alguns casos, informações que são de conhecimento exclusivo do profissional e também pelo nível técnico, em que aquilo não é passado com a verdade absoluta. Numa cirurgia, por exemplo, o que acontece ali se um cirurgião, se ele tiver essa intenção, mas eu vejo que uma imensa maioria são pessoas corretas, eu convivi com muitos, mas se ele sair e der uma informação equivocada, omitindo um erro, um engano ou uma circunstância, é difícil que a família saiba daquilo, se aquilo procede ou não. Quase que assim, o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? É mais ou menos isso. Na sala de cirurgia, morre ali. Então, às vezes morre o paciente. Às vezes morre. Mas então eu vejo que há em comum a necessidade de comunicação, a necessidade de atender com zelo, e hoje, cada dia mais, eu chamo a atenção para o atendimento não formalmente bom, mas humanizado. Numa relação onde, na concessionária ou na medicina, passam inúmeros pacientes, passam inúmeros clientes, cada um tem que ser tratado com a individualidade de uma nova pessoa, um novo ser, uma nova necessidade. Né?
Então, tem cliente difícil na medicina? Tem paciente difícil na medicina? Tem família difícil na medicina? Tem na concessionária, não é verdade? É isso mesmo. Não, o que eu sempre falo, né, é que nós estamos no negócio de pessoas. Quando a gente vende carro e tudo mais, a gente está tratando não é de... então o melhor carro do mundo. Tá ótimo, nosso carro é bom, tal. Mas normalmente, e hoje em dia, com a tecnologia evoluindo tanto, ele é mais ou menos similar ao do concorrente. Mas a pessoa que está na nossa frente ali, ele tem uma necessidade única, né? Ele é um indivíduo. Se a gente entender a necessidade dele, oferecer uma solução que seja muito adequada para ele, tanto na questão de produto, como na política comercial, na forma de pagamento, nos valores, seja lá o que for, na facilidade que ele tem para financiar ou não, na troca do carro dele. A gente atendendo essa necessidade, o produto está vendido. Está encaixado, né? Eu tenho que entender da pessoa. Claro que eu tenho que saber do carro, né? Tem que ser um especialista do produto? Sim. Mas não é o produto que vende, né? O produto sozinho ele não vende. Ele precisa de alguém que entenda a necessidade do cliente para explicar. Por isso que eu falo assim, o pessoal fala, a inteligência artificial vai substituir o vendedor. Depende, né? Se o vendedor souber usar bem a inteligência artificial a favor dele, eu acho que aí a soma fica imbatível. Porque ele vai entendendo a necessidade do cliente, oferecer a melhor solução para ele, além do produto, como resolver o problema dele, e fica muito mais assim do que simplesmente ele olhar lá um produto, clicar e comprar, porque ainda o carro, tanto como a casa, é um bem de alto valor agregado, né, um dos principais que a pessoa faz, investimentos que faz na vida, e é assim. Exatamente. Então, a relação humana, ela precisa ser completa. Eu considerava muito importante explanar sobre os riscos, sobre as possibilidades, sobre os percentuais, dar clareza, oferecer segurança de que eu trataria, de que eu também faria o melhor. E acho que nesse campo a verdade precisa prevalecer, né? Eu tenho 4 valores essenciais que eu, após estudar muitos livros, e principalmente os livros do Jim Collins, que eu acho que é um livro muito importante, referencial, eu estabeleci 4 valores, e o segundo deles é a verdade como uma regra. Então, na nossa empresa eu não permito, né? Na nossa empresa, o conservadorismo no sentido do respeito interpessoal é absoluto, né? Não se fala palavrão, porque eu não vejo como o palavrão some dentro de um ambiente de trabalho. Então, eu já fiquei feliz nos últimos anos, porque isso é uma lógica que é cultural, que se implantou de maneira que quem chega, mesmo que o seu hábito seja contrário, o ambiente o leva a perceber a inconveniência. Então, eu entendo que cultura implantada é uma percepção meio até etérea, mas a percepção de algo que está pairando e que está implantado, né? Então, e a pessoa começa a agir daquela maneira até inconscientemente, né? Assim, porque ela está dentro daquele ambiente, exatamente. Ela se encaixa ali no meio, né? Então, e eu acho que nós temos um negócio muito difícil, viu, Caporal? Com muitos indicadores que são desafiadores, né? Seminovos é um negócio, cada um é uma coisa. E a outra lógica... Eu vou interromper, se me permite. Falou de verdade, de ética, de respeito, de não falar palavrão, tudo. E o departamento de usados? Como é que funciona? Porque normalmente é o departamento que a montadora interfere menos, né? Não tem processos. A pessoa que é contratada, se ela vem do ramo, já é uma pessoa com uma série, eu não vou falar de vícios, mas manias, experiência adquirida, sei lá, o nome que quiser, mas já sabe o que deve ser feito, baseado na experiência dela. Tem todas essas histórias. Porque como é que foi, assim, você montou a concessionária, lindo, tá, resolveu, mas eu tenho que contratar gente, né? Eu sou um médico, eu não tive concessionária antes, estou tendo agora. Como é que é esse negócio de contratar essas pessoas que já vêm do mercado preparadas, né, para um ambiente que você propõe que seja desta maneira que você falou?
É difícil, caporal, é difícil, é um grande desafio. Os cargos principais eu entrevisto depois de aprovado pelo gestor do setor, gestor geral, pelo RH, passa por mim. Porque eu atendi, eu não sei, eu fiz um cálculo aí, talvez ao longo da vida, aí pessoas que voltavam comigo, talvez 180, 200 mil pessoas, pelo menos. Então, eu acho que essa experiência ela pode ser usada nessa questão da relação humana para avaliar. Você me perguntou de seminovos, e eu tenho que confessar para você que por um tempo, e faz muito tempo, felizmente, eu achava um mal necessário, né? Hoje eu acho um bem imprescindível. Então, tanto que nós estamos afunilando o entendimento a cada dia em relação àquilo que foi falado lá no NADA, que era uma lógica que nós já tínhamos em relação à liquidez dos produtos e das marcas, para você ter... Porque eu tinha me permite aqui cortar, porque me veio esse entendimento, que eu adotava para peças obsoletas. Ok. Aí eu comecei a entender, na fase inicial, alguns conceitos, né? Porque a gente precisa ter conceito e ter parâmetros, indicadores. Isso. Aí me diziam o seguinte, peça obsoleta é uma peça, olha só, que fica no estoque 6 meses sem vender. Ok. Aí eu pergunto, então se você sabe que ela fica, por que você espera 6 meses? Né? Então, aí eu falei na empresa, nós não temos o histórico, você sabe as peças que ficam 6 meses, quando ela entrar, você trate de se livrar dela agora, já não espera 6 meses. Então, mas é parecido com o depósito de seminovo, sabia? Idêntico, quer dizer, nesse conceito. Claro, porque eu sempre brinco, eu dei consultoria na área de peças há muito tempo, né? E eu chegava na concessionária para analisar o estoque e tudo mais, e o gerente que ele falava era o seguinte, falava assim, olha, tá vendo aquela parte ali? Eu olhava para o estoque da concessionária enorme, cheio de peças ali. Não, aquela parte ali é peça obsoleta, mas é legado do gerente anterior. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu perguntava para ele assim, tá, e qual vai ser a sua herança para o próximo gerente? O que você vai deixar para ele? Né? Ou como você pretende evitar que isso aconteça? E normalmente ele não tem parâmetro, indicador, processo para evitar isso. Ele tem a experiência dele só. Muito parecido com o demais de usados. Porque na área de usados eu pergunto sempre assim, pessoal, quem tem carro mais de 30 dias no estoque? Aí levanta a mão, a maioria tem, tá tudo bem. Mais de 60. Aí levanta a mão, já menos pessoas. Mais de 90. Mais de 6 meses. Aí todo mundo fica meio quieto, né? Tem vergonha, alguma coisa assim. Fala assim, quem mente um pouquinho aqui? Pode então, olhar, é muito né? parecido, não é? Com o de peças? Perfeito. Se a gente criar parâmetros, indicadores, processos, a gente consegue mitigar, né, esse obsoletismo, né, essa obsolescência que fica nesse estoque, seja de peças, seja de veículos usados. E se fizer em grandes grupos, porque às vezes nós recebemos pessoas e eles dão informações, e não é que a minha empresa tem uma prática perfeita, mas a gente ouve, porque eu passei, caporal, a me interessar curiosamente por razões pelas quais negócios não vão bem, negócios acabam. Então vou parar aqui, peraí. Olha só. Sempre que tem vamos dizer assim, uma profissão que exige uma especialização muito grande, uma expertise muito grande, vou dar um exemplo, engenheiro, médico, veterinário, advogado eu não vou dizer tanto, mas assim, que é de humanas, tal, mas que é mais voltada para negócio, mas assim, existe um gap aí, existe uma distância muito grande da especialização dele, do que ele tem que aprender na técnica, com montar uma clínica, por exemplo. Está preparado para ser empresário. A faculdade não ensina isso. Né? O veterinário. Claro, como é que eu sou veterinário, quero de pequenos animais e eu quero montar uma clínica. Tá. Eu não aprendi isso na faculdade. E aí eu sofro, né? Porque eu tenho que buscar esse conhecimento em algum lugar. E não é fácil. Muitas vezes eu não
às vezes tenho nem o tino comercial para isso, mas eu preciso fazer isso, eu não tenho as ferramentas, eu não conheço, eu tenho como se fosse fazer uma nova faculdade, partindo do zero. Você concorda com isso que eu falei, com essa minha visão, ou eu estou muito equivocado? Não, você está perfeito no entendimento, eu concordo plenamente. Quando eu cheguei em Anápolis, a maioria dos hospitais eram propriedade de médicos. E eles geriam, porque tem uma questão dentro da gestão que até é apontado nos livros do Jim Collins como a primeira razão do fracasso, que é a segurança que a pessoa tem de se revestir de uma autoridade que lhe é dada não por conhecer. Por exemplo, um médico renomado, ele se sente capaz de gerir um hospital, mas não porque ele conheça a gestão de hospital, mas porque ele é renomado. Porque ele é então, especialista, ele tem expertise na profissão. Na profissão, e aí ele se sente de uma forma soberba, capaz em algo, porque ele se engana dentro do seu próprio potencial. Tanto que na minha cidade, os hospitais que eram geridos por médicos e que foram bem-sucedidos e abriram estruturas hospitalares, todos acabaram. Todos acabaram. Mas eles poderiam ter se mantido, porque se eles tivessem atentado para esse fato. Então, primeiro, só deseja conhecer avidamente mais pessoas que têm uma percepção de que pode aprender. Se ele não tiver essa percepção, ele está bem, ele está suprido por si mesmo, mas no mundo dele, né? Exato. Embora possivelmente haja muitas lacunas de aprendizado. Segundo, é que ele nega inconscientemente essa necessidade quando algo não vai bem, porque isso seria reconhecer uma fraqueza. E para o soberbo, reconhecer fraqueza é algo que é muito desafiador, porque ele é totipotente, ele é capaz de tudo, como é que eu vou dizer? Então a negativa é um conceito de subconsciência que acontece, que aprofunda o problema, porque quando ele se dá conta, já foi. Então, vamos levar isso para a concessionária agora. Perfeito. Tá. Normalmente, um gerente de usados ou um gerente de departamento de peças, vou pegar o gerente de departamento de peças, ele era um estoquista que conhecia muito bem onde ficava cada peça, onde cada item era distribuído, ajudava no inventário, etc. E se formou gerente de peças. O gerente de usados é aquele cara que sabia avaliar bem carro usado. Mas aí você dá um departamento inteiro para ele, onde tem gente, né? Onde tem os produtos lá, que ele pode entender mais ou menos, mas ele vai ter que começar a lidar com o cliente, né? Tratar individualmente cada necessidade, etc, etc. E muitas vezes o cara não está preparado para isso. Porque ele é o especialista naquela matéria, na profissão dele. Isso eu entendo muito de carro usado. Não significa que eu sou um bom gestor do departamento de carros usados. Perfeito. Né? E senti falta do conhecimento de gestão, dos indicadores, dos KPIs, né, das informações e como estabelecer um fluxo de processo que dê mais resultado. Então ele se perde nisso, tanto em peças e até, vou dizer para vocês, em serviços. Serviços, muitas vezes, o gerente de serviço é um ex-mecânico, que virou chefe de oficina, né, que depois virou gerente de serviço. Não tem nada contra isso, né, porque nesse período a pessoa pode se preparar e tudo mais, mas são negócios diferentes, né? São expertises diferentes. Perfeito. Não é assim mesmo? É perfeito. O raciocínio é esse, eu concordo. E eu vejo também que em muitas situações, o titular ou o gerente geral, a pessoa que está acima, ele entende que alguém que é bom no que faz, ele tem necessariamente que ser promovido. Eu não entendo que ele tenha que ser necessariamente promovido. Eu acho que ele tem que ser necessariamente valorizado. Reconhecido e recompensado. Perfeito. Porque se tira ele de um bom mecânico ou chefe de oficina, ele vai para um cargo de gestão, muitas vezes ele nem quer. Muitas vezes é a ruína dele, porque ele estava ali muito bem. Então, entender, por isso que o aprofundamento nas relações e no entendimento
dos anseios do seu time, você perde um bom chefe de oficina e acaba perdendo o gestor que te causou perdas aí durante esse período. Então, e eu hoje, eu que imaginava que seminovos era um mal necessário, hoje nós temos 2 operações de seminovos. Apartadas ou na concessionária? Eu estou iniciando a terceira em Palmas, que Palmas eu não tinha, comprava, a gente mandava tudo para as unidades de Goiânia, e agora estou iniciando uma operação pequena em Palmas para estruturar, seria a terceira. Perfeito. E tem uma em Goiânia, outra em Aparecida, juntas. Uma em Aparecida, que é ainda uma unidade pequena, mas eu estou com um projeto já quase pronto para fazer a obra de uma loja de vida, para atender Caoa Chery e Hyundai. De seminovos. Seminovos. Parabéns. E Goiânia, temos uma unidade mais robusta de seminovos, construímos um belo centro de reparação hoje com uma estrutura bastante interessante. O centro de reparação é para o departamento de seminovos ou geral? Para seminovos. Então não passa pela oficina da concessionária, é a parte. É a parte. Sabe que é um dilema isso antigo nas concessionárias, né? É assim, se você tem uma operação de seminovos não muito grande e tudo mais, você não vê muita necessidade de fazer o recondicionamento dos carros que entram na oficina, você criar uma oficina para isso, um centro de reparação automotiva para isso. E aí você acaba fazendo na própria oficina da concessionária ou manda para terceiros. Né? Na oficina da concessionária, o fluxo, às vezes, é enorme e o cliente interno acaba ficando em segundo plano. Né? E tem muitas vezes tem que comprar peça específica para aquele modelo. E às vezes a montadora não gosta disso, né? E que fique lá dentro. Então, depende da montadora, pode criar restrição. Mas existe conflito também dentro da concessionária. Eu passei por várias situações dessa, né? Porque o gerente de serviço não queria priorizar o departamento de usados, porque ele tem que priorizar os clientes. E fica aquela história toda, né? E o carro fica atrasando e tudo mais. Então, eu acho que essa solução de montar o centro de reparação é sensacional. E evita também que vai para fora. Porque quando começa a distribuir serviço para oficinas em volta, no entorno, né, acontece alguns desvios que não são saudáveis. Né? E controle de tempo, né? Sim. Porque, assim, analisa a questão de capital congelado, de tempo de pátio, tudo isso. Para nós, Caporal, foi uma experiência bastante interessante, porque os indicadores de retorno, e eu tirei do gestor de seminovos, isso é a parte, é o gerente de pós-vendas que comanda, mediante a autorização do gestor que cuida do custo do veículo. Então, ele faz o orçamento, o gestor de seminovos autoriza, e nós temos controle de tempo, de permanência, só funilaria que eu ainda não tenho, não vejo ainda necessidade. Mas o que eu penso hoje é fazer uma loja, uma revenda de seminovos bastante robusta em Goiânia, aumentando o tamanho dessa. Estamos contratando controle e gestão de qualidade para seminovos. Então, assim, é algo que, para mim, tem a mesma relevância do novo e como um negócio extraordinário. E como nós vimos lá em Las Vegas, no Dale Pollack falando, que garante um departamento de novo saudável é uma boa operação de usados, né? Porque senão eu vou acabar corroendo a minha margem, fazendo uma série de coisas ali, principalmente que nossos veículos basicamente vivem de uma troca, né? O cliente substitui o carro pelo novo ou um seminovo mais novo, e aí se a gente não opera isso direito, afeta todo. Afeta todo, e eu tive um período que nós compramos muito fortemente, né? E aí o capital fica retido. Então, assim, ali ele é um gargalo modulador de capital da empresa. Você tem que ter fluxo, tem que ter a compra vigorosa, e para você até entender o quanto nós valorizamos, nós temos uma reunião gerencial de análise de compra semanal, de seminovos. Olha que legal. Semanal. Eu adotei em 2016 uma reunião gerencial de novos e seminovos semanal em que eu participo. Hoje está acontecendo lá.
com o meu gerente geral, o Euler, ele está conduzindo, e eu participo dessa reunião em que todos os gestores nós passamos um BI muito detalhado e analisamos semanalmente todos os parâmetros. Eu espero que a gente tenha capacidade de fornecer todas as informações se precisa. Se estiver faltando alguma coisa, fala com a gente aqui. Não, lá é fundamental, porque nós estamos... Olha, é um balizador, você imagina... Mas o pessoal atende direitinho aí, vai lá, dá atenção. Atende, Então tá bom. Com qualquer necessidade, a gente tem solicitado. Eu estou fazendo já um controle de qualidade aqui do nosso atendimento. Perfeito. Pra saber, ao Seu vivo, time... a gente aqui, vamos abrir o jogo. Se não estiver falando, a gente já resolve. Até porque, você imagina, é uma ferramenta que é essencial ao trabalho nosso, né? Se avaliar. Porque no seminovo, se você não paga adequado, você não compra. Se você não compra, você não vende o novo, né? Nós temos um indicador de compra lá de 55%, às vezes chega a 60% dos novos vendidos. Muito bom. Imagina a força que isso tem se você não trabalhar adequadamente. Então, eu passei por várias verdades que foram temporárias, né? E é bom que seja assim, você vai evoluindo, vai, né, trazendo novos ares. Então, no início, era uma operação pequena e o gestor dizia assim, olha, eu consegui vender tal carro, eu consegui comprar carro de showroom com, suponhamos aí, é um exemplo, né? 35% abaixo da FIP. Nossa, comprou muito bem, né? Aí se anima com um exemplo de uma unidade bem comprada, talvez de um cliente desavisado, e baliza o sucesso de um no comportamento dos demais. Vai ser o quê? Fracasso, porque não vai comprar os demais. Então estabelece o que é adequado como margem, como possibilidade, paga o máximo que for possível preservando a margem. Mas não tenha esse olhar de ânsia, porque a gente tem que ganhar no todo, né? Exatamente. E aí volume, você... E tudo mais. No volume. Então essa aqui é a lógica hoje. E aí é modulada pela ferramenta que a gente tem no autoavaliar, todos esses indicadores e os de repasse também, né? Claro. Que a gente tem os parâmetros e nós tivemos 2 meses de recorde nosso em repasse, porque compramos muito e tudo, mas o time trabalha e é um canal muito eficiente e fundamental. Que bacana, fico muito feliz, sabia? Muito bacana mesmo. Eu tenho, assim, é interessante, eu estava falando que eu pego a 3ª geração já de concessionários, né? Mas tem o que eu chamo de newcomers, né? Então tem um concessionário que ele tinha loja de vinhos. Outro concessionário que tinha construtora. Não era do ramo. Né? Claro que tem. Nosso negócio é familiar, então tem várias famílias que vêm desde a década de 60, ou até antes. Né? Estava falando com o Dado aí da Santa Emília, ele tem 120 anos de Santa Emília, muita coisa. Né? Mais de 100 anos aí é bastante coisa, são várias gerações. Mas eu acho que é muito saudável, muito diferente, né? É muito, como vou dizer assim, uma nova perspectiva quando a pessoa vem de outra área para esse setor. Ela vem com uma outra visão, né? Mais aberta a receber novas informações, a modular o negócio às vezes de outra maneira. Isso é muito bacana, muito interessante, sabia? É assim, eu tenho contato como você sabe, com bastante concessionários, bastante titulares e tudo mais, e eu vou dizer assim que é refrescante, revigorante, quando tem uma pessoa de fora e traz uma nova visão para o negócio. A gente precisa disso. A distribuição de veículos brasileira e mundial sempre precisa disso, porque senão a gente fica muito voltado para dentro, né? Fazendo um pouco mais do mesmo. Então a gente precisa desses inputs, porque o concessionário é um lojista que foi guiado pela montadora. Né? Ele recebe um padrão da montadora para trabalhar, um guia, um manual, os processos, etc., e vai seguindo aquilo. Mas quando você soma com uma experiência que nem a sua, né, de quase 40 anos de medicina e tudo mais, nossa, fica um negócio assim sensacional, muito diferente. Né? Muito Caporal, eu usava uma expressão de que eu era, na medicina, trabalhador braçal, né?
sem depreciar, porque assim, isso, logicamente que sem nenhuma depreciação, porque eu me referi a mim mesmo, né? E por quê? Porque na cirurgia a minha presença é que produzia o resultado e a receita e o trabalho. No consultório, a estrutura que eu tinha, uma clínica, sem a minha presença não funcionava. E eu viajava muito, que eu fui representante de classe médica, viajava muito, eu dei palestras no país todo e acompanhei problemas da medicina que são inúmeros e que pioraram muito. Mas na vida associativa atual também, hoje eu me ausento, mas quando eu fazia isso concomitante com a medicina, o consultório ficava fechado e a minha equipe parada, né? Então, o médico, se ele tiver percepção de análise da sua produtividade, ele entende e valoriza o ganho, porque todo ele é feito. Hoje eu estou aqui com você, prazerosamente, as lojas estão abertas, né? Estão trabalhando. Mas se fosse no consultório, você não estaria atendendo. Não estaria atendendo, estaria parado. Então, zero de receita. Isso trouxe comigo um entendimento de zero de tolerância com perda de receitas lícitas. Tudo que é lícito tem que ser maximizado. Então, cada setor dos muitos que existem, nós nos esforçamos para que nenhum seja o amparo do outro, ou seja, o despachante é uma operação e ele tem que produzir a receita dele, e eu não vou usar o despachante para subsidiar a venda do novo. Eu faço isso em condições muito excepcionais. O acessório também não existe para ser muleta de venda de novo. Ele tem que ter uma vida própria. Tem que ter vida própria, receita própria, objetivos próprios, o seguro, tudo isso, cada um é um negócio e tem que ser entregue no máximo. Quando as performances são abaixo, né, os feedbacks mostram números. Olha, você atendeu um vendedor, por exemplo, conversão abaixo, olha, a receita média seria essa, você perdeu tanto, a empresa perdeu tanto. E tudo isso não é uma fixação obsessiva, porque nós não pesamos a mão, mas nós damos ciência, porque eu entendo que há uma necessidade de um processo de educação para a vida que nós podemos oferecer a essas pessoas que trabalham conosco. Porque, no fundo, caporal, imagina, um pai de família tem filhos e fica o dia todo lá fazendo hora, perdendo tempo e não produz. Ele não produz para a empresa, mas a família dele sofre também, não é? Claro. Vai sofrer nas férias, vai sofrer com uma escola que não é a melhor, o ensino, a educação, com um fim de semana mais agradável se ele produzir e levar. Então, para a vida, isso é bom para todos, é geração de riqueza. Claro, fundamental. Então, por isso, e a gente tem aprimorado nos indicadores de mínimos detalhes, é entender quantos clientes telefonaram, quantos foram os leads, o caminho de cada um, e nós entendemos. Isso aí é tudo exposto e nós estudamos isso com minúcia. Que bacana, que bacana. Me faz um paralelo entre a indústria farmacêutica e a indústria automotiva, assim, em relação aos médicos e em relação aos funcionários. Então tem a montadora, tem a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica quer, entre aspas, empurrar remédio para que os médicos administrem esses remédios para os seus pacientes. A montadora também quer viabilizar o estoque de atacado dela através do varejo da concessionária. Como é que é isso? Assim, existe um paralelo ou não tem nada a ver? Existe relativamente, né? Porque nós também dependemos da indústria farmacêutica. Com a montadora, nós temos uma relação de dependência direta como único fornecedor, né? O poder da montadora sobre nós é mais forte do que deveria ser o poder de uma indústria farmacêutica sobre um médico. Entretanto, o limite das relações, tanto numa quanto noutra, precisam estar preservados dentro de regras que sejam aceitavelmente éticas, né? Então, a indústria farmacêutica, não em todos os sentidos, mas ela avança dentro de um âmbito em profissionais que aceitam uma relação que não seja a relação que eu diria eticamente desejada. São poucos,
mas isso acontece, né? Eu tive uma forma de condução onde eu decidi ter a minha independência plena para prescrever para meus pacientes o que fosse melhor e absolutamente independente de qualquer compromisso. Independente de convenção, aquelas coisas congressos, passagens, tanto Mas é assim, não é? É desse jeito, é isso aí. Alguns são completamente envolvidos nessa condição. E eu fui diretor da Associação Médica Brasileira e nós trabalhamos lá. Eu fui diretor de saúde pública, representando os médicos do país em temas semelhantes. E também eu fui o diretor da Associação Médica Brasileira, que representava a classe médica na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta planos de saúde, regras de plano de saúde. Então, esses temas eles vinham à tona lá muito frequentemente. E isso é um problema enorme quando diz respeito a órteses e próteses. São materiais de alto custo, né? E que tem uma divergência de preço exorbitante e muitas vezes... E onde se perde a referência. Se perde a referência. Então, eu tive uma felicidade na minha vida de 39 anos de médico. Nunca ninguém ousou me oferecer uma vantagem por uma contrapartida de receituário. Eu entendo que já me viu como alguém que rechaça isso, né? E então, nunca recebi uma passagem, nem me ofereceram, porque se oferecessem já não seria muito bom, porque não é o perfil, não acho que esse é o caminho. O médico, como digamos, uma rede de concessionários que é representada por sua associação, deve buscar seus benefícios por caminhos que sejam caminhos do equilíbrio, da justiça, da verdade, né? Sim, e esse sim. É o caminho que tem que ser. Mas acontece também, eu vou dizer para você, né? Eu trabalho com montador, eu estava falando para você, desde 79. Né? Dá bastante tempo aí, quase 50 anos. Na relação de dia a dia com montadora. E eu já vi de tudo. E em relação aos concessionários e as montadoras mesmo, assim, né? E acontece em todas as indústrias, de alguma forma. Né? Mas eu acho assim que hoje, com as regulações que a gente tem, tanto de associação de marca, das convenções que foram estabelecidas, da própria lei Renato Ferrari, e hoje tem uma regulação, né? A gente tem a convenção de marca, tem a regulação de onde você deve ser operário e tudo mais. Mas, ainda assim, tem suas nuances. E nós estamos falando de uma questão de varejo, que é a relação de uma indústria com um médico ou uma equipe, mas essa relação, ela possivelmente é muito mais promíscua nas instâncias estatais, onde Sim. as questões são licitações e compras gigantes e tudo mais, né? É o que se ouve, né? Então, a indústria farmacêutica, a minha cidade tem muitas indústrias farmacêuticas nacionais, é um polo, inclusive. E sim, boa claro. parte dos proprietários eram meus pacientes e são amigos. São indústrias que têm hoje expressão nacional e que foram também uma aposta num tempo em que as multinacionais dominavam, mas eles cresceram muito. E eu via neles pessoas muito decentes, muito éticas, mas a grande indústria mundial é muito selvagem, digamos Muito assim, selvagem, no comportamento capitalista de busca de espaços e de gerar receita e tudo mais, né? E tem um setor, isso casa com a vulnerabilidade da aceitação desse modelo de negócio em alguns setores, e aí as coisas acontecem diferente do que é o ideal para o bem-estar da maioria, né? Além do presente que eu vou dar aqui, eu faço questão de dar... Eu tenho certeza que o senhor tem meu terceiro livro, que recebeu da Abraí na convenção que teve no final do ano. Recebeu aquele ali, ó? Sim, mas se tiver outro, eu levo, porque eu vou presentear. Mas eu vou presentear o senhor com os outros dois que eu acho que o senhor não tem. Certo. Um é sobre serviços, que fala só de indicadores de serviços. Excelente. E o outro é o meu livro de lançamento que eu fiz há uns 10 anos atrás, que fala toda a jornada do cliente dentro da concessionária para comprar um veículo. Excelente. Faço questão, porque eu adoro dar livros para as pessoas que vão ler.
Eu entreguei para os meus gestores um livro que chama Empatia Assertiva. A autora chama-se Kim Scott. Eu comecei a ler aquele livro, falei, meu Deus, eu me encontro aqui, é o que eu tenho falado, que é a busca de uma liderança firme, sincera, porém humanizada, né? Onde você entenda quem é a pessoa com quem você está lidando, um ser humano que tem uma vida, uma família, tem problemas, e que entender até onde ele quer chegar e até onde você pode levá-lo, né? Porque muitas vezes, se alguém não quer, siga outro caminho, né? E eu entreguei e usei essa expressão, vão ler? Vão ler, vai ler. Senão não entrego, né? Senão me devolve aqui. Viu, caporal? Quando você doa um livro, no final do ano, eu faço um encontro da empresa, e hoje nós estamos, acho que 240 funcionários. Nós começamos com 8, né? Então, e eu entrego sempre um presente, uma lembrança e um livro. É uma forma que eu vejo de estimular a leitura, né? E eu escolho um livro e muitas vezes eu faço questão que seja um livro fino, letras maiores, né? Entrego o livro de conotação espiritual, que estimule a fé também. E porque se você entregar um livro grosso para alguém que não está habituado a ler... Ó, eu entrevistei um concessionário aqui, que é um amigo meu, chama Francis Cruz. E ele tem um programa que chama... O grupo dele chama Grupo Cometa. E ele tem um programa que chama Cometa Leitura. O Francis, meu amigo. Pronto. O programa dele, Cometa Leitura, é sensacional. Conheço. É sensacional. Eu tenho muita vontade de adotar aqui na minha empresa, faltou coragem minha até agora para fazer isso, mas eu acho assim muito bacana. E lá quem não segue o programa está fora. Né? Porque, inclusive, ele tem uma situação que é atípica, né? Porque é uma cidade de fronteira, muito difícil de se contratar gente, etc. Então ele forma as pessoas ao longo do tempo. Ele vai formando todo mundo, e uma das maneiras de ele formar é dando livros para as pessoas lerem. Ele muito se tornou político e fez um grande trabalho. Não, vai voltar a ser prefeito agora. Tal, excelente pessoa. E eu comecei esse projeto e fracassei, porque eu não levei à frente. Mas nós tivemos, aí eu fiz doações e depois eu vou retomar. Eu acho que é muito... Acho que vale a pena. Muito bom. Peraí, vou pegar aqui. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto. Vem pra câmera aí. Olha aqui, você me deu o vinho, se eu levar para tomar lá. Vai chegar o inverno agora, né? Então, ou vai para Pirinópolis. Então, tá vendo que eu conheço lá?